Olá, meus amigos. Estaremos dando continuidade ao nosso minicurso de Ética Espírita. O certo e o errado na visão da doutrina espírita. No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de examinar o problema do mal. No segundo encontro, conversamos sobre a influência da matéria no comportamento humano. E hoje estaremos examinando com vocês um tema de igual relevância na compreensão do pensamento espírita, que é o bem e o mal na sua diferenciação. Que elementos nós podemos nos valer, proposto pela doutrina espírita, para que nós saibamos que uma atitude é certa e que uma atitude é errada. A ética, como disciplina da filosofia, admite 3 tipos de ações humanas. Primeiro, as ações eticamente neutras. São aquelas ações que não geram consequências no bem-estar de outras pessoas, que não interferem na qualidade de vida dessas pessoas, não geram consequências moralmente apreciáveis. Saio de minha casa, vou à padaria, compro um pacote de biscoito, pago no caixa, retorno para minha casa. Essa é uma ação eticamente neutra, amoral. Segundo, as ações eticamente não recomendáveis ou condenáveis são as ações humanas que interferem negativamente no bem-estar de outra pessoa, aumentando a sua dor, reduzindo o seu prazer, desrespeitando o seu direito, impedindo a sua livre manifestação, causando a ele qualquer dano, seja físico ou psicológico. Voltando ao exemplo anterior, vou à padaria, pego o pacote de biscoito e ao pagar no caixa recebo um troco maior do que deveria. Eu ignoro o fato e retorno para minha casa como se nada tivesse acontecido. Essa é uma ação eticamente reprovável. E, finalmente, terceiro, as ações eticamente recomendáveis. São as ações humanas que interferem positivamente no bem-estar de outras pessoas, aliviando a sua dor, aumentando o seu prazer, reconhecendo os seus direitos, estimulando-o no desenvolvimento de suas potencialidades, auxiliando-o nas suas dificuldades. Voltando ao exemplo anterior, saio de minha casa, vou à padaria, e ao pegar o pacote de biscoito, percebo que a mocinha atrás do balcão tem um semblante de tristeza, um olhar molhado, indicando que chorou, e eu então pergunto, algum problema? O que está havendo? Posso ajudar? Ela esboça um sorriso de gratidão e diz assim, não, tudo bem, vai melhorar. E eu insisto, conte comigo. Se precisar, conte comigo. E retorno para minha casa. Esta é uma ação eticamente recomendável. Nós podemos deduzir dos 3 exemplos e dos conceitos apresentados que há uma coisa em particular que se refere a tudo isso que nós mostramos aqui. Que coisa é esta? É aquilo que nós chamamos de bem-estar. As 3 situações que nós colocamos estão relacionadas com as consequências da nossa ação no bem-estar de outras pessoas. O ato moral, um ato ético, é aquele que interfere no bem-estar do próximo. É um ato consciente e voluntário de um indivíduo que gera implicações na qualidade de vida, na felicidade e no bem-estar de outras pessoas ou da própria comunidade. Então, são as consequências do nosso ato que vão qualificá-la como uma ação boa, certa, como uma ação errada, onde está presente o mal. Allan Kardec disse isso nesse item do Livro dos Espíritos. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos.
O bem, então, segundo a visão espírita, é o bem que nós produzimos. É o que nós geramos e que vai aumentar o bem-estar do outro, qualificando para melhor a sua existência. A partir desse conceito, nós podemos ver algumas coisas que muitas vezes nós consideramos como erradas, mas que não têm valor ético, que não podem ser examinadas a partir do certo e do errado. Pessoas, por exemplo, que gostam de colocar um piercing ou fazer uma tatuagem, não é uma questão moral. Não é uma questão que implica certo ou errado. É apenas uma opção de vida. Nenhum prejuízo essas pessoas trazem ao bem-estar dos outros. Se não traz prejuízo, nem altera o bem-estar alheio, são ações amorais. A gente pode até não achar bonito, problema nosso. O outro não tem nada a ver com isso. Colocar uma maquiagenzinha para disfarçar a feiura. Alguns gostam, outros não. Às vezes achamos que alguém exagerou, opinião nossa, não é uma questão ética. Ele não está prejudicando ninguém ao pintar o cabelo de vermelho, de roxo, de verde, ou pintar o rosto dessa ou daquela maneira. Não é uma questão ética, não tem nada a ver com certo e errado. Colocar um botoxzinho, né, para disfarçar uma ou outra ruga que aparece ali, nenhum problema ético. É uma questão de foro íntimo, se a pessoa deseja fazer. A quem ela prejudica fazendo isso? A ninguém. Não é uma questão ética. Não tem nada a ver com os conceitos de certo ou errado. Ou permitir que um cirurgião plástico corrija um ou outro detalhe que lhe incomoda. Nada a ver com questões que envolvam o bem ou o mal. É uma questão pessoal, de foro íntimo. Não prejudica ninguém, não altera no bem-estar do outro. Relacionar-se de forma monogâmica, respeitável, com uma pessoa do mesmo sexo. Não é uma questão ética. Esse relacionamento não implica em nenhum dano, em nenhum prejuízo para outras pessoas. Dois adultos conscientes que voluntariamente decidem viver juntos, dois homens ou duas mulheres, às vezes com filhos, fazem algo que é bom para eles e nenhum prejuízo trazem para outras pessoas. Não pode ser qualificado como uma coisa certa ou errada. É uma coisa amoral. Como isso vai ser feito? As consequências disso. Um em relação ao outro. E em relação a terceiros, pode ser catalogado como uma questão moral. Mas o fato em si, não. É necessário, então, que a gente comece a tirar essa ideia de que é isso pecaminoso, como já ouvi até mesmo de espíritas dizerem, homoafetividade não é coisa de Deus. Minha gente, que tolice. É um fenômeno de amor, onde duas pessoas se amam, não há prejuízo de ninguém, ninguém é lesado com isso, portanto, não é uma questão ética. Não é uma questão de certo ou errado. São decisões de foro íntimo, que compete a todos nós respeitarmos. Quando essas primeiras relações se iniciaram, surgiram até mesmo alguns estereótipos que poderiam qualificar eticamente como uma coisa errada. Um dos estereótipos que surgiam dizia assim, mas eles são promíscuos sexualmente. Os homossexuais só pensam em sexo, são viciados em sexo. Uma tolice movida pelo preconceito. Porque meia dúzia de homossexuais demonstram uma sexualidade atormentada, jamais nós podemos generalizar. Mesmo porque toda generalização é preconceituosa em si mesma. E quando eu ouço pessoas dizerem assim, eu fico pensando cá comigo, os heterossexuais é que são padrão de moralidade no sexo. Meus amigos, sejamos lúcidos. Os grandes crimes sexuais, em sua maioria, são causados por heterossexuais. Homicídios passionais, estupro, pedofilia. 70% dos casos de violência sexual são feitos por homens em relação a meninas. Indivíduos que abandonam a família com filhos pequenos para viver uma aventura sexual, em sua maioria, heterossexuais. E os estudos estão mostrando que quando os homossexuais assumem uma relação monogâmica,
O seu grau de fidelidade ao parceiro é o mesmo dos heterossexuais em suas relações monogâmicas. Um estudo recente mostrou que homens que vivem juntos, o grau de fidelidade ao parceiro é da ordem de 50%. Grave esse dado. 50% dos homens são fiéis ao seu parceiro. Um estudo efetuado pela professora Carmita Hábito no Brasil, professora de psiquiatria da USP, e por um psiquiatra importante norte-americano, David Buss, mostrou que nos casais heterossexuais, o grau de fidelidade do parceiro à sua parceira é 50%. 50%. Ou seja, os homossexuais são tão fiéis aos seus parceiros como os heterossexuais são fiéis às suas parceiras. Um outro estereótipo que foi criado logo no início dizia assim: esses casamentos não vão dar certo. Os homossexuais são instáveis emocionalmente, nunca conseguirão manter um parceiro. Estavam equivocados aqueles que pensavam assim. Há muitos casais constituídos por 2 homens e 2 mulheres juntos há 20, 25, 30, 60 anos. E, finalmente, um terceiro estereótipo, que foi a adoção de crianças por esses casais. Quando começaram essas adoções, foi um chororô só. As pessoas diziam: coitadinha dessas crianças, o que vai ser desses meninos, pobrezinha dessas meninas. Passaram-se os anos e os estudos mostravam que essas ideias estavam equivocadas. A Sociedade Americana de Pediatria e a Sociedade Americana de Psiquiatria, em editoriais, em suas revistas oficiais, reconheceram. Os estudos mostram que crianças educadas por 2 homens ou por 2 mulheres têm o mesmo desenvolvimento cognitivo, escolar, sexual, emocional e de aprendizado que as crianças criadas por um homem e uma mulher. Mas se essas questões não implicam ao certo e errado, não são questões éticas, muitas outras são. As dependências químicas são questões éticas. Embora alguém possa dizer: não, mas o vício é meu, o problema é meu, eu estou destruindo o meu corpo, eu não causo dano a terceiros. É claro que causa. Nenhum viciado existe sozinho numa ilha deserta. O viciado existe num contexto de família. E como sofrem as pessoas que o amam e convivem com ele. O cultivo de um vício é uma questão ética, porque causa dano aos pais, aos filhos, ao parceiro e à parceira. Outras questões têm valor ético, como o suicídio. Não, mas ele mata a si próprio, o sofrimento que ele traz é para ele, é de responsabilidade dele. E como ficam os paizinhos do suicida? E a sua parceira ou seu parceiro, que vão ter que assumir sozinhos os encargos da família, porque ele desertou por covardia? E seus filhos, como ficam, criados sem pais? E quando na escola um coleguinha perguntar: seu pai morreu de quê? Ah, meu pai me matou. São questões que importam ao certo e ao errado, o aborto. Para a doutrina espírita, o aborto é crime em qualquer época da geração, porque nós vamos interferir de forma decisiva no bem-estar de um espírito, que é uma criatura, que se prepara para retornar à Terra e prosseguir em sua história evolutiva. Da mesma forma que é uma questão ética a eutanásia, quando nós aceleramos o momento da morte de um indivíduo que teria ainda muito a aprender, nós prejudicamos esse espírito. Interferimos no seu bem-estar espiritual, porque vamos impedir que ele aproveite aqueles momentos no seu amadurecimento pessoal. Da mesma forma que a pena de morte importa questões éticas. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Ao tirar a vida do outro, nós interferimos de forma máxima e absoluta no seu bem-estar, que é a sua própria morte. Mas como nós vamos, de uma forma mais prática, diferenciar o certo e o errado? Já vimos que se refere à questão do bem-estar do outro. Mas e quando tivermos dúvidas? Naquelas situações difíceis,
Que elementos, que regra, que técnica nós temos a nosso favor para tentar decidir acertadamente? Essa é a denominada regra da reciprocidade, que alguns chamaram de regra de ouro do comportamento humano. Kardec se posiciona de forma favorável a essa regrinha. Olhem só essa pergunta do Livro dos Espíritos. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? A resposta: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Kardec, então, coloca a regra da reciprocidade como sendo uma técnica muito útil para nós diferenciarmos o certo do errado. Na verdade, essa ideia precede Jesus de alguns séculos. Acredita-se que o primeiro pensador da humanidade que tenha apresentado essa ideia tenha sido Confúcio, 5 ou 6 séculos antes de Jesus. Nos seus ensinamentos já observava-se essa recomendação. Confúcio dizia aos seus discípulos: coloque-se no lugar do outro. Veja como você se sentiria e age dessa mesma forma. Depois de Confúcio, antes mesmo de Jesus apresentar as suas ideias, um grande pensador judeu, Hilel, também trabalhava dentro desse contexto. Na sua escola rabínica em Jerusalém, ele ensinava isso aos seus discípulos: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que lhe fizessem. Em Jesus, essa máxima atingiu a sua plenitude, porque Jesus coloca num tom afirmativo, positivo: faça ao outro aquilo que você gostaria que alguém fizesse a você. Essa máxima, ela é apresentada de uma forma negativa e de uma forma positiva. A sua forma negativa diz assim: jamais faça aos outros aquilo que você não gostaria que lhe fizesse. E na sua forma positiva, faça aos outros aquilo que você gostaria que lhes fizesse. Nas duas formas, nós podemos encontrar elementos que nos auxiliam a diferenciar o certo e o errado. Alguns exemplos para concluir. Eu ficaria feliz se alguém passasse à minha frente na fila sem pedir a minha autorização? Não. Então não farei o mesmo. Me agrada quando alguém me interrompe ao estar falando? É óbvio que não. Então não devo interromper as pessoas quando estão falando. Me incomoda quando uma terceira pessoa se aproxima do meu parceiro ou da minha parceira numa atitude sensualizando aquela relação? Claro, incomoda muito. Então, eu não vou agir assim em relação às outras pessoas. Como eu me sentiria se um objeto que me foi furtado fosse comprado por outra pessoa numa feira livre? Ah, eu ficaria furioso. Então, eu não vou comprar nada sem me certificar de que a sua origem não tenha sido um furto. Se alguém me vendesse um produto com defeito, sabendo da existência do defeito, como eu me sentiria? Muito mal. Eu, então, não vou vender nada para alguém com defeito sem esclarecê-lo do problema. Se eu fosse um músico e tivesse um CD publicado, e esse CD iria ajudar na manutenção da minha própria vida, resultado do meu trabalho, e alguém pirateasse esse CD e outro comprasse, eu gostaria disso? Não. Então eu não vou comprar um CD pirateado. Como eu me sentiria se alguém comentasse algo desagradável ao meu respeito? Muito mal. Então, eu não vou comentar nada desagradável a respeito dos outros. Até breve.